Vamos lá? Lucas capítulo 7, verso 11 ao 16. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, Jesus fala com o morto, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou e sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa família é uma família bem diferente. Pensa nessa situação, uma família que está vivendo uma circunstância bem difícil. Estava vivendo uma crise enorme, porque era uma família de um pai, uma mãe e um filho. Só que o pai já havia falecido. Então, nesse momento, o que acontece é que o filho também morreu. Só restou uma mãe, uma única mãe dessa família. E é uma família, talvez, pequena. Não sei qual o tamanho da sua. Hoje eu estava lembrando do Bené. O Bené esteve aqui hoje de manhã. E o Bené, se eu não me engano, ele tem 8 irmãos, ou 7 irmãos. A minha mãe, eram 7 irmãos. Família grande demais, a minha família é enorme. E eu não sei, as meninas, quem quer ter 7 filhos? Fica só que cri, cri, cri. O tempo mudou. Mas era uma família extremamente pequena. E tem famílias diferentes. Dentre nós aqui, tem famílias maiores. A minha família é uma família grande. Mas tem a família que só está a mãe e os filhos. O pai e os filhos. Tem as famílias que é do tio e os sobrinhos. Tem as famílias, como a Bíblia narra, a família de Lázaro, família dos irmãos. Aparentemente, não está escrito literalmente, mas é isso que a Bíblia relata para nós. 3 irmãos viviam juntos, uma família. Talvez tenha a família emprestada. Alguém que ficou só por qualquer motivo e foi abrigado e foi acolhido em outra casa. Tem dentre nós as famílias misturadas, que por causa de uma separação ou por causa de uma viuvez, um relacionamento novo começou e famílias foram então misturadas. Mas são famílias que Deus quer abençoar, porque o projeto dele não parou. O projeto dele continua. E com essa família não é diferente. Não existe a família ideal, a família perfeita. Talvez eu lembro sempre do comercial da Doriana, que muita gente, a turma que estava sentada ali em cima, lá da Cairós, não sabe o que é a Doriana. Tem Doriana ainda? Tem, gente? Então eu que não vou no mercado mesmo. Isso é verdade. Mas a gente lembra daquela família perfeita, aquela foto linda. Essa realidade, ela não existe em nenhuma casa. Mas existem famílias que decidiram, e hoje, enquanto a gente estava cantando essa última canção, que em ti eu me levanto, eu declaro a tua lei, existe aí nessa frase, nessa canção, uma iniciativa, e eu gosto de falar nisso, porque às vezes a igreja, de modo geral, muitas pessoas estão aguardando uma intervenção divina.
E faz parte. Mas a maior parte, ou uma grande parte dos milagres da sua vida, dependem da sua iniciativa, de se levantar e declarar. Para que a sua família seja transformada, a sua realidade mude, você precisa se mexer. Deus está pronto, o plano está pronto. E você? Está? Mas eu queria ler com você aqui, ou conversar sobre alguns pontos dessa história, dessa pequena história, sobre a realidade daquela família e como isso se aplica a nós, e também o comportamento de Jesus nessa história. O primeiro deles é que se tornar viúvo em qualquer época do planeta, em qualquer época, né, em qualquer tempo, ou em qualquer lugar desse planeta, é ruim. Mas faz parte da vida. Isso acontece com todas as famílias. Mas naquela época era muito mais complicado, porque, de forma geral, as mulheres não tinham muita voz, não conseguiam trabalhar. E para pensar nessa situação dessa mãe, que está enterrando seu filho nesse momento. Nessa história de Lucas. Junto com aquele filho está a lembrança do marido já falecido, a expectativa de uma... como é que fala? Não é herança, não. Quando os filhos vão seguindo. Uma genealogia, pode ser? Estou certo? Mas descendência, viu? Demorou um pouquinho aqui. A expectativa de uma descendência. Todo mundo fala, né? E você ouve. Tem voz aqui. Quem é a avó? Avó e vô. Levanta a mão aí, gente. Com força, vó e vô. Todo mundo fala que vó e vô é a melhor coisa, porque consegue curtir ali aquela criança, começou a chorar, começou a dar dor de ouvido, devolve. Começou a reclamar demais, manda de volta para casa do pai e da mãe, eles que cuidem. Então, assim, todo mundo, eu acho assim, eu ainda não estou nessa fase, mas daqui a pouquinho vai chegar. Né? Quando os meus filhos casarem, claro, eu tenho a expectativa de ser avô, e eu quero ser um avô legal. Eu lembro que o meu avô, gente... Muito doido isso, né? Eu tinha uns 4 anos, ou 5, não me lembro. Meu avô era um cara bem grande, né? Meu pai é pequenininho, mas meu avô era um cara grande, a beça. E eu lembro que a gente tinha estalinho, esse estalinho e bombinha de festa junina, essas coisas de criança. E eu lembro que eles compraram 2 caixas de estalinho para mim. Deve ter comprado no jornaleiro do lado, né? Que essas coisas vendem assim, né? Não sei por que cargas d'água. Meu avô falou que tinha um tal do Seu Manel, que vendia o negócio. Pô, quem já deu caixa de estalinho para uma criança? Durou quantos minutos? É a história tudo de uma vez, né? Bom, beleza, me deram 2 caixas de estalinho, show de bola. Pô, queimei na hora. Quero mais. Eu acho que hoje eu consigo compreender a cara, assim, talvez, o que eu me lembro, né? Fazem 40 anos isso, eu tenho 44 anos. E eu lembro que meu avô falou, não, mas o Seu Manel é lá em Madureira. E meus avós, a casa deles era aqui, perto das Sendas. Sabe onde é as Sendas? Aqui no Campinho. Lá em Madureira. Todo mundo fez assim, eu entendo que você... eu entendo que você é da minha idade, você pode saber onde era as Sendas. O Açaí, gente. Mas todo mundo concordou. Então, nós estamos falando a mesma língua aqui. Fica tranquilo. Aí, o que aconteceu? Eu falei, qual o problema lá em Madureira? Vamos lá. Agora eu quero estalinho. Eu também entendo, meu pai é filho único. E eu era o único neto. Então, o meu avô, eu fico pensando assim, hoje, como é que o meu avô me pôs na carcunda, aqui, e andou do Açaí até lá a estação de Madureira. Mas eu não era assim, desse jeitinho, né? Aliás, eu fui uma criança bem magrinha, eu acho que minha mãe me deu tanto remédio para engordar, deu certo. Aí, o que aconteceu? Ele me levou lá, acho que ele deve ter ido orando para achar um bendito de uma cabaninha, para ele encontrar o estalinho, não achava. E ele foi andando, aí chegamos em Madureira, uma criança de 4 anos, o Seu Manel não está aqui. Falei, será que não está do outro lado? E vamos nessa.
Eu lembro do meu avô ter andado, acho que por volta lá até o shopping, onde é o shopping de Madureira hoje. Não achamos, mas foi uma experiência. Ele deve ter, assim, sofreu um pouquinho para me carregar no colo na ida e na volta. Mas por que a gente faz isso? É porque alguém a quem a gente ama. Essas coisas fazem total diferença. A gente quer curtir, quer agradar a quem amamos. Mas vamos voltar aqui para a história de Jesus, para a história dessa mãe. Ela está enterrando seu próprio filho e com ela todos esses planos. E uma coisa extremamente importante naquela época, a provisão. Os filhos sustentavam seus pais. E agora? Como seria? A gente vê na Bíblia um monte de relatos de viúvas passando apertos. Tem uma palavra sobre a igreja, para a igreja cuidar das viúvas e dos órfãos, porque isso era muito notório naquela época. Então, pensa no estado dessa mãe. Mas, como é que Jesus se lida com isso? Na história, na Bíblia, não há mais nenhum relato sobre a cidade de Naim. Nenhum. Só esse. O que me leva a crer e a entender que Jesus foi àquele lugar só para cuidar dessa família, de 2 membros, ou apenas um. Rodrigo, o que tem a ver com isso? Jesus muda a trajetória, ou se direciona para aquele lugar, só para cuidar dessa casa. Da mesma forma que Ele está aqui hoje, para cuidar da sua casa e da sua família. Jesus faz mais uma coisa, Ele fala para aquela mulher no meio de um sepultamento, não chore. Eu acho que cada um de nós que já foi a um sepultamento, a gente falou um monte de outras coisas, mas a gente provavelmente não falou, não chore. Por que Jesus falaria, não chore? Jesus toca no caixão, ou naquele, não era um caixão como a gente tem hoje. Mas ele toca no caixão. Na época de Jesus não se podia tocar no caixão e no morto, porque aquela pessoa era considerada impura. Mas com Jesus a coisa funciona diferente. Com Jesus, a gente, cada um de nós, ou o povo daquela época, se você estava limpo e tocava naquele corpo, você era considerado imundo, você era considerado sujo. Com Jesus é diferente. Com Ele, quando Ele toca no sujo, é o sujo que fica limpo, não é Ele que fica sujo. E quando isso acontecia, existia uma cerimônia, as pessoas precisavam ficar fora da cidade, as pessoas precisavam ficar afastadas da comunhão. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Talvez tenha muita gente aqui, ou pouca, ou uma, eu não sei. Eu sei que Deus colocou essa palavra no meu coração para falar para você. Talvez tenha muita gente aqui que, talvez a palavra sujo não é a melhor palavra, mas por qualquer motivo, por qualquer circunstância, está separado. Está afastado da comunhão. Talvez tenha muita gente aqui que dentro da sua própria casa não conversa mais. Muitos casais que talvez tenham dormido de costas um para o outro. Muitos pais que estão tendo dificuldade de conversar e de ter um relacionamento ou de abraçar os seus filhos. Famílias que perderam ou que perdem a oportunidade de simplesmente rir, gargalhar, se divertir juntos. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E eu quero falar com vocês sobre famílias. Toda família enfrenta sofrimento. Toda família. Rodrigo, mas não, toda família. Toda família enfrenta sofrimento, faz parte da vida. A gente perder alguém, perder um ente querido, perder um pai, uma mãe. E em muitos casos, que talvez seja a maior dor que alguém pode enfrentar, perder um filho. O caso mais recente foi do falecimento do Paulo Gustavo. Eu não consigo imaginar a dor de um pai e uma mãe de perder um filho.
No Salmo 127 e 128, ele declara o ciclo da vida como o ciclo que talvez cada um de nós gostaria de viver, que nós nascemos, crescemos, casamos antes de ter filhos, depois temos filhos, os filhos crescem, casam-se, vêm os netos, a gente então fica mais velho, curte essa história toda, curte a nossa velhice, e depois a gente morre. Esse é o ciclo normal, mas a vida, ela não é assim. A vida tem seus contrapontos, a vida não é linear, a vida tem balanços, ondas, altos e baixos. Todos nós vivemos isso. E tem outras perdas que cada um de nós experimenta. O marido pode perder o emprego, um negócio talvez que você se empenhou, um projeto que você se dedicou tanto e não foi bem sucedido. Às vezes você nem teve culpa, às vezes sim, porque muitas dessas coisas a gente mesmo que causa, mas às vezes você nem teve culpa. A família do cônjuge que você casou não recebeu você bem. Situações que acontecem nas nossas vidas. Toda família enfrenta sofrimento. E uma coisa que é muito louco no ser humano é que a gente tem uma coisa engraçada, quando alguém começa a falar de uma dor, de um sofrimento que esteja passando, parece que rola uma competição. Alguém quer sofrer mais que o outro. A gente quer contar um sofrimento. Não, isso aqui aconteceu isso na minha casa. Que você não viu na minha casa. Na minha casa era muito pior. Na minha casa a briga era mais feia. Sei lá, a doença era mais forte. Deus não chamou a gente para comparar sofrimento. Deus chamou a gente para consolar. E, embora essas coisas aconteçam, a gente, às vezes, não consegue lidar bem com isso. Irmãos que se distanciam. E quando isso acontece, quando isso tudo acontece, a alegria vai embora. Há muitos anos atrás, é que eu falo que a gente está ficando velho, eu e a Aline, a gente ficou cuidando da juventude aqui na igreja por muitos anos. Depois o pastor André percebeu que a gente estava ficando velho e passou a gente para cuidar das famílias, né? Daí entrou alguém mais novo, Renan Edilane, aí, depois João Jaque, uma galera para cuidar dos mais novos. E eu lembro de num culto ter dado um exemplo. Por exemplo, quem já entornou, a gente não faz mais isso, né? Mas você conhecia sendas. Eu posso falar isso com você tranquilo. Você já ferveu leite e entornou o leite? Quem já? É isso aí. Eu não sei nem se esse leite que a gente usa, esse leite de caixinhas que ferve, ele nem cresce mais, cresce? Mas você pegou lá... Gente, você pegou a época do leite A, B e C do saco. Saquei. O pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas está tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Quando a gente queimava o leite, tornou o leite, o pneu do carro furou, acontecem essas coisas. A gente fica triste, fica chateado, não queria que tivesse acontecido, ainda mais se acabou de limpar o fogão, sei lá, qualquer coisa, se o pneu furou, você está atrasado. Mas a vida não acaba por causa disso. Sim ou não? A gente não lida bem com isso? Fica chateado, reclama ali com quem entornou o leite, alguma coisa assim, mas a vida segue. E por que as circunstâncias da nossa vida emocional, familiar ou espiritual acontecem, esses solavancos, e a gente simplesmente afunda nesse lugar? Eu queria dizer para você que se a sua família não é perfeita, dê a mão comigo, a minha também não é. Mas eu decidi não parar. E você também pode continuar. Você também pode mudar essa história. Jesus trouxe você aqui nesse lugar, porque da mesma forma como Ele esteve em Naim, Ele está aqui hoje. E a gente continua nessa expectativa, e tem muita gente que fala, quando algo acontece na nossa família, uma circunstância como essa, o tempo vai curar. Não, Rodrigo, deixa passar. Alguém faleceu e o tempo vai curar. A gente às vezes lida com isso. Só que o tempo não cura por si só. O tempo não passa. O tempo, ele é bom quando a gente decide trilhar e tomar as decisões e os remédios certos.
Talvez você esteja aqui e talvez você tenha perdido seu pai, sua mãe. Eu vou falar um pouquinho já disso, mas as 3 semanas atrás, eu particularmente achei que eu ia perder o meu pai. Deus operou um milagre, já vou contar para você. Mas, um dia vai acontecer. E talvez tenha acontecido já com você. Só que você parou a sua vida aí. Talvez um casamento que não deu certo, um projeto, um negócio... Perdão, um negócio que não deu certo. E a sua vida parou, agora você não consegue fazer mais nada. E não adianta, o tempo vai passar. E se você não decidir sair desse lugar, você vai continuar vivendo aí. E o que eu vim fazer hoje aqui é dizer para você, sai desse lugar. Há uma vida inteira esperando por você. Não permita que essa morte de alguém, de um ente querido, ou de um projeto, ou sei lá, de um casamento, ou até de um filho, que essa morte mate o resto da vida que você tem para viver. Não permita que isso aconteça, mas isso está nas suas mãos. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo bom, independente da circunstância que você está vivendo. E Ele não quer que você viva aí. Ele não quer que você viva nesse lugar. E a gente precisa, então, decidir seguir. A gente precisa de algumas intervenções. A gente precisa de alguns cuidados dEle. Toda família enfrenta dores e emoções negativas. Toda família. Toda família... Rodrigo, mas será mesmo? Toda família enfrenta raiva, inveja. Toda família enfrenta desacordos. Toda família enfrenta discordância de comportamento. Toda família enfrenta dor e emoção negativa. Todas as famílias. E Jesus prometeu para mim e para você, Ele não prometeu isenção de problemas, mas Ele prometeu capacidade do céu para a gente enfrentá-las. Foi isso que Ele prometeu. E tem coisas que a gente, às vezes, apesar das dores e emoções negativas, da gente até entender que isso existe, a gente também não consegue caminhar. A gente quer mudar o outro de todo jeito. A gente quer que o nosso cônjuge se amolde a como nós gostaríamos que ele fosse. E tem muita gente que fala assim, Rodrigo, e tem muita gente que às vezes, um aconselhamento pastoral, um bate-papo mesmo. Ela fala assim, Rodrigo, meu marido, ele não sabe lidar propriamente com dinheiro. Ou a minha esposa, ela é sempre atrasada. Ou um monte de circunstâncias. E eu queria te fazer uma pergunta. Analisa aí, quando eu falei isso, você já pensou? Qual é o ponto que aperta você aí no seu relacionamento? E eu não estou falando exclusivamente do casamento do homem e da mulher, mas lá seu avô, seu tio que cuida de você, ele é assim, ele é rígido demais. Ele é bronco demais, ele é duro demais. Não, eu queria mais limites, mas ele é frouxo demais. E tem um monte de circunstâncias assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a namorar, ou se relacionar com essa pessoa, ele era assim? Era. Ele já tinha essa dificuldade? Tinha. E depois, quando você noivou, quando você continuou a namorar, ele continuou assim? Continuou. E depois que casou? Continuou. Cara, então não tenta mudar ele agora. Mude você. Vou te fazer eu escutei uma pessoa falando sobre isso, que falou assim, não, pastor, meu casamento, agora meu marido, a gente tem 15 anos de casado, meu casamento agora está ótimo. Ele melhorou demais, meu marido agora está show de bola. É mesmo? Será que ele que mudou ou você que mudou? Quer ver uma coisa? Quando a gente casa, logo quando a gente casa, maridos e esposas tentam controlar um ao outro. Eles querem que
pessoal que vai casar, casamento continua bom demais, tá, gente? Né? Vamos seguir em frente aí, tá? Casamento é bom demais, mas é assim mesmo. A gente tenta mudar o outro, a gente quer que o outro se amolde a nós, né? Principalmente marido e mulher, por exemplo. Eu gosto de jogar meu futebol, mas a Aline nunca reclama muito não, mas tem esposas, ela reclamava de outras coisas, né, gente? Tem esposa que fala assim, não, poxa, você fica lá com seus amigos, você só quer jogar bola, e fica aquela cobrança, uma cobrança que eu tinha, que ela tinha comigo quando a gente casou, hoje não tem mais, porque é ela que melhorou. Eu detesto ir ao shopping, detesto, quer me matar e ir para o shopping. Tem outros maridos comigo? Só eu sozinho. Pode levantar a mão, como me apoia, pode ir lá, estamos juntos nessa. Eu não gosto, gente, não gosto, que fica lá andando, e anda para lá, anda para cá. Pô, agora até os banquinhos do meio eles tiraram do shopping. Pô, não dá. E aí elas entram na loja, aí, com todo amor, né? Ela tá ali. Entra na loja, aí vê uma roupa qualquer, aí sai da loja. Aí anda 2 quadras, pô, gostei daquela. Aí volta lá. Aí assim, no início, ela me cobrou, você não vai no shopping comigo. Aí entra aquela assim, né, no início do casamento, você não me ama, se você me amar, você... Não rola só lá em casa que acontece isso. Aí, vamos ver lá no negócio do futebol. Vai no futebol, só que aí o tempo vai passando. E você percebeu que, apesar de você reclamar dele ir para o futebol, ficar lá com os amigos, e demora aquela pelada e tal, mas ele ia assim mesmo. Chegava com a meia toda suja, e o homem fogo, aí tira as meias. Nós, né? Fica tudo embrulhado, com aquele cheiro de suor, cheio de grama sintética. Agora é grama sintética, né? Fica aquelas borrachinhas na casa. Meu Deus, a gente... Não é assim ou não? Aí fica aquela confusão. Só que aí, você, esposa, você foi melhorando. Porque antes você ficava ali... reclamando dele. Agora, você está aborrecida, você fala assim, cara, vai jogar uma bolinha, vai lá, porque você vai ficar tranquila. Não é assim? Pô, ela sabe, se ela quer ir para o shopping, se quer ir para o shopping em paz, ela vai arrumar um negócio para eu fazer, para eu não ir para o shopping com ela. Quem melhorou? A esposa melhorou. E a gente vai melhorando assim, as circunstâncias vão melhorando. Como é que isso se aplica à história de Jesus? A Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Ele teve compaixão daquela mulher. Assim que ele olha aquela cena, ele tem compaixão. E a gente precisava ter um pouco mais de compaixão dentro das nossas casas. Porque às vezes a gente traça uma palavra errada com o nosso cônjuge, com o nosso filho, ou com alguém da igreja. E muitas das vezes a gente está sempre cheio da razão. E às vezes, quando isso acontece, a gente não se coloca e senta na cadeira do outro. Por que será que ele está assim? Por que ele está reagindo dessa forma? Por que ele falou assim comigo? Ao invés de cada um de nós, no dia a dia da nossa vida, ao invés da gente perguntar por que isso está acontecendo, a gente simplesmente retruca. A gente simplesmente dá um gelo. Hoje eu falei, vou fazer um pequeno parêntese aqui, a gente estava falando na classe dos casais, a gente estava falando sobre limites no casamento, limites pessoais. Muitos casais e muitas famílias, infelizmente, usam até sexo como uma ferramenta de condução ou coerção. Tipo assim, olha, se você não fizer aquilo que eu quero, vou dormir de calça jeans. Você está rindo? Acontece muito mais do que você imagina. E a Bíblia declara uma coisa que depois que a gente casa, o corpo que a gente tem não pertence mais a nós, pertence ao nosso cônjuge. Pegou? É sério isso. É o que a Bíblia declara a respeito disso. E a gente tem que compreender. E às vezes, ao invés da gente se irritar, a gente poderia perguntar, o que está acontecendo? Eu anotei uma coisa que eu acho extremamente importante, eu vou falar para você, pai e mãe. Nossos filhos, eles vão falhar, igual você falha.
Só que você não conta para eles. Mas quando eles falham, a gente repreende, tem que repreender, tem que corrigir. Mas eles podem estar fazendo, está tendo uma conduta que você não concorda e é normal. Mas, por favor, não rompa seus vínculos com eles. Não permita que o vínculo paterno e materno se desmonte. Porque depois que isso acontece, é difícil retomar. Não sei se você estava domingo passado pela manhã aqui, o pastor Jorge Monteiro citou a história de um cunhado, ou de um amigo dele, que não falava com um pai há 40 anos. Muitas vezes por causa de uma palavra maldada, de uma palavra maldita, de uma atitude impensada. Então, por favor, por mais que você não concorde com a conduta e com o comportamento dos seus filhos, não aceite tudo que eles fazem. Ser pai, é sua responsabilidade impor limites. Mas, por favor, não rompa com o vínculo paterno e materno que eles têm com vocês. Porque só você pode cumprir esse papel, ninguém mais. Não é papel da igreja, não é papel do pastor, não é papel da escola, não é papel da NV Kids. É seu papel. Não perca essa oportunidade. É algo de mais precioso que Deus colocou na sua vida. Então, toda família enfrenta dores e emoções negativas. Toda família precisa de consolo. Toda família precisa de consolo. Aquela mulher, quando Jesus diz para ela assim, não chore, é uma palavra de consolo. Você lembra da história de Lázaro? Jesus, quando ele está prestes a ressuscitar Lázaro, a Bíblia declara que Jesus chorou. Parece antagônico, não parece? Poxa, se ele ia ressuscitar Lázaro daqui a pouquinho, por que ele choraria? Eu acho que ele estava querendo dizer para nós que sim, há momentos que a gente precisa chorar. Se você me conhece um pouco, você sabe que eu não perco nenhum desses momentos. Não é que eu gosto de chorar, mas eu gosto de ser intenso. Quando algo mexe comigo, eu não me importo de chorar. E eu acho que é você ser aberto, né? Não ficar maquiando coisas que acontecem dentro da gente. Mas quando Jesus fez isso, ele ressuscitou Lázaro em seguida. Mas ele estava dizendo para a gente que tem horas que a gente precisa chorar, horas que a gente precisa de um confidente, hora que a gente precisa só de um ombro amigo. Por que isso acontece? Porque toda família precisa de consolo. E o que é o consolo, Rodrigo? Consolo é a gente viver um trauma ou uma dificuldade, a gente viver algo inesperado, viver aquele momento, viver a perda, viver a dor, viver aquela experiência que está acontecendo naquele momento, aquilo causar o efeito que causou em nós, mas a gente precisa seguir, a gente precisa continuar caminhando. Talvez você esteja aqui hoje. Eu queria pedir à turma da música para já ir subindo. Daqui a pouco a gente já vai terminar. Talvez você esteja aqui e perdeu alguém, como eu falei, um projeto que não funcionou. E essa dor continua aí no seu coração. Talvez você veio aqui hoje, cantou com a gente, bateu palma. E assim que essa celebração acaba, a sua alegria vai embora também. Deus não planeja isso, que a nossa vida seja assim. Ele planejou que a gente tenha alegria plena. E talvez isso tenha acontecido há bastante tempo. E seu coração esteja apertado aí há 1, 2, 5, 10 anos.
Deus trouxe você aqui hoje para tocar nesse caixão que você carrega, que não precisa estar mais aí. Talvez você tenha perdido um ente querido e as roupas continuam no mesmo lugar, o quarto da mesma forma. Você precisa continuar. Seu coração continua batendo, seus pulmões respirando. Eu quero te dizer uma coisa com todo amor que eu tenho por você, pela sua casa, pela sua família, porque talvez muitos projetos que você tem hoje, ou coisas que estão aí dentro de você, estão sendo tapados por esse choro, por esse luto que não acabou. Você só pode amar alguém. Nunca mais esqueça disso. Você só pode amar alguém que pode amar você de volta. Se você perdeu alguém, curta, lembre, tenha boas lembranças do que vocês viveram, mas essa pessoa não vai voltar mais. Um projeto que não deu certo, aprenda com ele, não incorra nos mesmos erros, mas ele não vai voltar mais, ele não vai acontecer de novo, você vai ter que começar outra coisa. Você só pode amar alguém que pode amar você de volta. E o consolo, ele é um milagre. A consolação do Espírito Santo, ele é um milagre. Quando Jesus estava prestes a ir embora, ele fala para os discípulos: olha, eu vou embora, cara, eu preciso ir, porque quando eu for, ele poderia dizer, vai vir o Espírito de sabedoria, vai vir o Espírito de poder, ou o Espírito de alegria. Mas ele resume o Espírito Santo dizendo, olha, vai vir o Consolador. Porque eu e você, a gente precisa de consolo. Acho que você consegue enxergar essa imagem que está aqui atrás de mim. Essa imagem é de alguns homens que por causa da guerra de minas terrestres perderam a sua perna. E foi um momento terrível, eu imagino. Não estava nos planos de ninguém que isso acontecesse, mas aconteceu. Viveram o desafio da recuperação, da adaptação, mas continuaram a viver. Eu vim te dizer hoje que a sua vida não acabou por causa de qualquer circunstância que tenha acontecido. Tem gente que está viva do seu lado e precisa do seu cuidado, do seu amor, do seu empenho, do seu exemplo. Tem gente que está do seu lado que precisa do seu cuidado. E antes da gente continuar, eu queria te pedir, você topa um desafio, sim ou não? Sim ou não? Quem tem um celular aí? Pega aí. Eu queria te fazer esse desafio. O desafio da gente experimentar um tempo novo na nossa casa, na nossa família. Como é que você vai fazer isso? Simples demais. Põe seu relógio para despertar meio-dia. E você só escreve assim. Quando no celular a gente consegue escrever o que é aquele alarme, né? Orar pela minha família. Você só escreve isso. Põe só por 7 dias. Uma semana. Aonde você estiver, onde quer que você esteja, quando seu alarme despertar, ore pela sua família. Ore pelo relacionamento com seus filhos. Ore para que seu casamento reaviva.
para que vocês vivam, você e seu cônjuge, aquilo que vocês viviam, o mesmo clima, quando vocês começaram a namorar. Ah, Rodrigo, mas isso não é assim que funciona. Experimenta durante uma semana. Estou desafiando você a fazer isso durante 7 dias, porque muitas das vezes a gente está na expectativa de um milagre, mas a gente sequer ora por ele. Coloque sua família nas mãos de Deus. Vamos seguir. Toda família precisa da bondade de Deus. O que é isso, Rodrigo? Bondade de Deus é o que é revelado nessa história, porque enquanto o cortejo está saindo da cidade, a turma de Jesus está chegando, a Bíblia não relata. Talvez aquela mulher ou aquelas pessoas que estavam ali no cortejo sequer sabiam quem Jesus era. A Bíblia não relata que ninguém pediu nada. A Bíblia não diz que a mulher trocou palavras com Jesus. O que acontece é que Jesus se compadece, tem um ato de bondade. E esse Jesus bondoso está aqui hoje. E como é que isso aparece na nossa vida? É quando a gente não consegue nem orar. Você já esteve nessa situação? Cada um de nós já experimentou isso. A gente às vezes está vivendo um aperto tão grande. Às vezes algo está acontecendo na nossa casa tão sério, que a gente não consegue orar, porque quando a gente começa a orar, a gente lembra daquilo. A gente lembra da dor. Muitas vezes a gente só chora. E tem coisas na nossa vida, na nossa história, que não vão ser trilhadas ou atravessadas com palavras, mas sim com lágrimas. A Bíblia, ela fala tem um verso na Bíblia que fala que aquele que sair semeando e chorando, voltará colhendo os seus frutos. Faz parte da vida, gente. Eu estou querendo tirar você desse lado de fazer vítima. Todos nós sofremos. Toda família precisa da bondade de Deus. E Ele está pronto a ser bondoso com você. Quando você estiver nesse momento que você não consegue nem orar, o que aconteceu com aquela mãe? Eu nem sabia quem era Jesus. A bondade dele aparece. A Bíblia declara que no Salmo 23, que você conhece, que Ele é o nosso Senhor, que nada vai faltar. Mas Ele também declara que quando a gente andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar lá. Quando a gente estiver talvez faminto, Ele vai encaminhar a gente para pastos verdejantes. Meu irmão, minha família experimentou isso há 15 dias atrás. Quando meu pai infartou. Você sabe disso, acho que a maioria sabe. E eu já falei isso algumas vezes e eu vou continuar dizendo. Que é um milagre o que aconteceu. Porque no meio dessa confusão, depois a gente foi descobrir os números, as estatísticas. Meu pai ficou 17 minutos de parada cardíaca. É muito tempo para alguém ficar sem o coração bater e sem oxigenação no cérebro. É muito tempo. E a gente ainda não tinha nenhum feedback, nenhum resultado. E eu vim aqui no domingo, 2 domingos atrás, falar que a minha família estava experimentando isso. Embora a gente estivesse passando por esse vale, a gente estava experimentando o cuidado e o amor de Deus. E muitos deles, muito desse experimentar, sabe quem Deus usou? Você, que mandou um WhatsApp, você que deu uma ligada. Deus usou você, cara, para abençoar a minha casa.
para a gente experimentar esse cuidado, porque Deus é assim, Ele usa você e eu. E aí eu te pergunto, a sua família está 1000%? Não, não está, eu sei que não, assim como a minha não está, mas é assim que Deus usa. E a gente experimentou isso. Ele continua olhando para você, mesmo lá do céu, Ele continua olhando para você, no desafio que você passa no seu casamento, na criação dos seus filhos, talvez num aperto financeiro causado por essa pandemia. Deus continua olhando para isso, Ele não está alheio às circunstâncias que você está vivendo. E da mesma forma que Ele conduziu o seu grupo para Naim, para só encontrar essa família, Ele pode dar um pulo na sua casa. Ele pode ir lá encontrar você, sua família, seus filhos, seu avô, sua avó. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. E toda família precisa de milagre. E tem dois tipos de milagre. Tem um milagre que eu falei para você agora, sobre essa circunstância que aconteceu com meu pai. E tem o milagre da gente permanecer crendo diante do milagre que ainda não aconteceu. É o milagre da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve, a gente se agarra nessa certeza de que Ele tem uma vida plena e abundante para nós. E muitas das vezes a gente olha, cara, como é que você pode estar assim, vivendo o que você está vivendo? É o milagre da fé. Toda família precisa de um milagre. Eu ouvi alguém dizer, a gente fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por favor, ouça o que eu vou te dizer. Seu filho, sua filha, seus pais, eles têm a oportunidade de declarar: o Deus do meu pai, o Deus do meu filho, baseado no seu exemplo de fé, na sua perseverança, nos milagres que Deus opera na sua vida. Eles, hoje, eu vou trazer isso para a realidade que a gente está vivendo. O Guilherme, meu filho, ele pode orar e dizer: Deus, eu vou orar para você. Você que ressuscitou o meu avô, você pode transformar isso na minha história. Você percebe isso? Deus quer usar isso de mais perto, porque às vezes o Deus do Abraão, Isaac e Jacó está longe. E eu sei que você que está aqui já experimentou milagres. Milagres de restauração na sua casa, no seu casamento. A minha vida é uma vida repleta de milagres. Quando a minha mãe estava grávida, havia um diagnóstico sobre a minha vida, de que eu tinha hidrocefalia. E o médico chamou meu pai e falou assim: ó, prepara a turma, porque o Rodrigo vai viver 4 horas. Você imagina a confusão? Foi aquela comoção, a confusão danada, minha família enorme. Só minha mãe não sabia, tadinha. E eu nasci prematuro. E depois que nasci normal. Ou nem tanto. Acho que foi tudo bem. Nada vai tirar isso de mim. Porque o que eu sei é uma certeza que eu tenho no meu espírito. É porque depois foi erro médico. Na minha época era radiografia, né? Na sua também, não tinha ultrassonografia. E não podia fazer um monte, né? Porque atrapalhava. Então todo mundo assim, a radiografia estava errada, o médico que errou o diagnóstico, um monte de coisa. Eu sei que não foi isso.
Eu sei que Deus me curou. E a minha oração é que, eu já falei isso várias vezes, a minha oração é que eu cumpra. Ele me deu uma chance de viver, gente. E eu quero cumprir, eu quero, assim, retornar esse investimento que Ele fez em mim. Esse foi o primeiro milagre. Tiveram alguns outros, que eu não vou narrar para você, mas eu só vou dizer. O outro foi o casamento dos meus pais, onde eles se separaram. Meu pai teve um outro relacionamento, teve um filho. Mas Deus restaurou a minha casa. Eu já falei isso outras vezes aqui. E talvez quem não sabia dessa história, talvez você se espante. Como assim, cara? Nunca eu podia imaginar. É assim que Deus faz. Sem sequelas e cicatrizes. É como meu pai está. Eu saí de casa hoje. Ele está de alta já. E aquele que estava morto ressurgiu e está sem sequelas. Porque é assim que Deus faz. Ele faz completo. Ah, Rodrigo, mas faz na sua casa, faz na minha e faz na sua também. E a última coisa é que toda família precisa de reconciliação. A gente está vivendo um tempo hoje, gente, que as famílias, elas deixaram de se beijar, sabe? De se abraçar. Casais, eu vi isso hoje. Casais dão bitoca, sabe? Vou embora, vou trabalhar. Vou dormir. Sabe? A gente está vivendo isso. E vou perguntar para você, os namorados tampam os ouvidos aí. Mas pode também, isso pode. Quanto tempo você não dá um beijo assim, um beijão na sua esposa? De 10 segundos. Um beijão mesmo assim. Beijão. Sabe, está faltando. Talvez você esteja aqui hoje sem alegria na sua casa. Talvez por causa de uma palavra errada, seu irmão se distanciou. Um membro da sua casa agora já não faz mais parte daquele almoço de domingo. Ou você não vai mais no futebol com ele. Eu não sei. O que eu sei é que o mesmo Jesus que passou em Naim está aqui hoje. E aonde esse Jesus chega, a esperança chega. Porque havia morte naquele cortejo, mas Jesus apareceu. E onde Ele aparece, restauração também aparece. Onde Ele chega, a vida, a alegria e comunhão são restaurados. E o meu convite para você hoje, talvez você esteja aqui, e eu creio que não sou eu que falo, mas Ele que fala. Talvez você precise ligar para alguém. Talvez você precise mandar um WhatsApp. Eu lembro daquela história que o pastor Jorge Monteiro contou. Aquele pai e aquele filho que não se falavam há 4 anos. Um parente faleceu e os dois foram àquele sepultamento. Estavam distanciados. E eu creio por um empurrão do Espírito Santo de Deus, aquele filho chegou próximo e falou uma coisa. Ele falou: Pai. Ele só falou isso. Bastou essa palavra para a reconciliação começar a acontecer. Talvez só precise isso para você mudar a história
que está para frente da sua vida. Você não pode mudar o que ficou para trás, mas você pode mudar o que está para frente. Talvez seus filhos, talvez aqueles que até você nem tem ainda, podem viver uma realidade completamente diferente, porque você talvez resolveu dizer pai para alguém. Talvez você resolveu mandar um WhatsApp e dizer: meu irmão, ou me perdoa. Eu não sei o que você precisa escrever, você sabe. Eu sei disso, que onde esse Jesus chega, a restauração acontece. Não saia daqui. É uma oportunidade, mas também é uma escolha. Você cantou aqui, vou ver se eu lembro da frase: em ti eu me levanto e eu vou declarar a tua lei. Tudo que a gente conversou aqui está disponível. Olha para mim. Está disponível para você, para sua casa, para sua família. Disponível. Mas você precisa se levantar para pegar. Você precisa agir. O meu convite para você hoje é: não deixe isso passar. Ah, Rodrigo, mas é difícil, foi muito duro o que aconteceu, eu sei. A cruz também foi dura demais. E ainda aí assim ele foi porque ele ama você. Eu garanto a você que qualquer coisa que você faça em direção ao perdão, ao arrependimento, à reconciliação, você nunca vai se arrepender. Porque não é uma palavra do Rodrigo, não sou eu que estou te dizendo. Foi Jesus quem disse. E Ele é o Criador de tudo que há. Então experimente obedecer. Você vai viver um milagre. Não viva mais nessa condição que talvez você chegou aqui hoje, com o coração apertado, uma alegria limitada. Não é essa a vida que Deus tem para você. Não é essa família que Ele quer que você experimente. Mude a história. Você pode se colocar de pé? Eu não sei. Eu queria convidar você a só colocar a mão no seu coração. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Se você entende que você precisa tomar uma atitude e você quer se comprometer com isso, diga para Deus que Ele pode tocar. Você não está morto, mas pode ser que uma parte da sua vida esteja. Então permita que Ele toque, porque quando Ele tocar, Ele vai dizer: família, levante. Casamento, levante-se. Seu relacionamento com seus irmãos, levante-se. Com seus pais, com um amigo querido que ficou pelo caminho. Eu não sei, mas você sabe. Eu sei de uma coisa, foi o que eu vim te dizer hoje. Ele entrou pelas portas, e quando ele aparece, a morte tem que sair. E ele só precisa do seu consentimento para tocar nessa área que talvez esteja bem escondida aí dentro de você. Vamos orar?